E aí, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A gente vai falar hoje sobre o Sobre Banzo, Nostalgia e Saudade, o último curta-metragem aí feito pela Retrogosto Filmes. Estamos aqui, eu, Iago Guedes, eu escrevi o roteiro, co-dirigi junto com o João e fiz fotografia também. Aqui também estão o João Paulo de Freitas, Opa, é, boa noite, gente. Quer dizer, bom dia, boa tarde. e Davi Cândido, diretor de som. Olá. É isso, a gente preparou esse workshop sobre bandas Nostalgia e Saudade, é o nosso último curta, que foi feito com o apoio do edital de seleção da Lei Paulo Gustavo, daqui de Contagem, Fomento Audiovisual de Contagem. A gente separou, a gente vai falar mais pra frente, mas a gente separou um trecho que é a primeira cena do filme. A gente quer falar um pouco sobre técnica, sobre bastidores, entrar um pouco do que a gente faz ao redor. A gente acredita que um cinema com contexto é interessante para quem quer realizar, para quem quer ver um pouco mesmo, né, de trás das câmeras assim. E podemos seguir. Isso, aproveito a deixa também para fazer um adendo, né? Que aqui hoje a gente vai cobrir os bastidores do filme, né? Sobre três perspectivas, né? Na verdade, quatro, que é direção de fotografia, roteiro e som. Né? Tem outras abordagens que poderiam ser feitas aqui, por montagem, por produção, que são outras áreas que envolvem a feitura do filme, mas hoje, por motivos didáticos, a gente vai focar nessas quatro partes. Né? Se você tiver mais interesse futuramente em buscar saber, né, a respeito dos bastidores do cinema, vale buscar por outras áreas que não serão mencionadas hoje aqui, mas que são fundamentais para a feitura de um curta ou de um longa-metragem, né? Podemos seguir, então. Bom, vamos partir para a sinopse, contextualizando um pouco o filme assim. Esse filme começa como um conto, uns 2, 3 anos atrás, que também foi contemplado em outro edital de contagem para literatura. E a ideia era falar sobre uma presença que aparece para uma pessoa em determinado momento, assim, e de repente essa história criou um ar meio de conto, primeiro conto de gênero, depois cinema de gênero, assim, né? A gente começa a aplicar e começa a experimentar um pouco no gênero de terror, e também falando de um terror histórico também, né? A gente fala de diáspora no filme, é, e a gente usa desses elementos. Eu acho que quando a gente partir para a técnica a gente vai ser mais claro, assim, mas para se aproximar do gênero também, experimentar. Acho que é o primeiro filme do gênero da Retrogosto, nesse sentido. E, enfim, doente de saudade, perto da morte, Ébano passa a entrar em contato com o mundo espiritual e seus mistérios. Passado e presente se confundem na coleção de memórias e no vislumbre de um futuro em que ela encontra felicidade. Também o Sobre Buzz, Nostalgia e Saudade é uma tentativa de investigação do sentimento de saudade em diversas formas, né? Como o próprio nome já diz, e é basicamente isso. Aqui agora a gente vai ver um trechinho, né, do curta, aí vale algumas ressalvas. Esse trecho que vocês estão vendo, que vocês vão ver agora, né, é um trecho inacabado do filme, né, o filme ainda está em fase de pós-produção, faltam ainda vários ajustes, sobretudo cor e áudio, né, que vão fazer uma diferença brutal para a versão final do filme, mais para níveis didáticos. É até interessante poder mostrar o filme nesse estágio. Esse estágio, geralmente, a gente fala que é a primeira montagem do filme, na verdade, a montagem quase que final já, né? A gente fala que o filme está em modelo de log, né? Que é um modelo... como é que eu posso explicar isso? Né? O log ele é um modelo mais limpo da imagem, né? A imagem vem com uma gama de valores de cor, sobretudo, mais ampla, e aí essas imagens vão ser tratadas. Né? Então agora vocês vão ver as imagens, elas vão estar meio acinzentadas, meio feias, mas não é assim que o filme vai ficar no produto final. Né? Ainda falta ele passar por dois processos fundamentais, que é a correção de cor e a gradação de cor. A correção de cor vai corrigir tudo aquilo que a imagem tiver capturado de uma forma que não for
acertada, por assim dizer, como estava no momento da filmagem, né? E gradação de cor é uma interferência mais artística nessa mesma imagem, né? A gente pode pegar os tons de azul, como tem na roupa da protagonista aqui, por exemplo, e ressaltar esse azul ou afugentar um pouco esse azul, né? Então isso é gradação de cor e o outro processo é correção de cor. Bom, agora a gente vai dar um play aqui no nosso trecho para a gente assistir juntos, e tudo que a gente for debater daqui em diante é baseado nesse trecho que é o primeiro minuto do curta, né? Espero que vocês aproveitem aí. Isso, igual o João falou, né? Dá pra ver ali que ainda tá um material um pouco cru e que muita coisa vai ser trabalhada na pós-produção. Mas esse é o curta mais recente da Retrogosto Filmes, que é essa produtora que a gente fundou em 2019, ainda quando éramos alunos da Faculdade de Cinema lá da PUC. E aí, além de nós três que conseguimos estar aqui hoje, também tem a Ibra, a Débora, o Samuel e o Estevam. É, e é isso. Aproveito para ressaltar também que não necessariamente o filme foi feito só por essas pessoas que estão aqui, né? Na verdade, a equipe é muito maior. Aqui, na verdade, está o corpo que compõe a nossa produtora, né? No filme, especificamente, nesse projeto em específico, acabou que eu fiz co-direção junto com o Iago, né? O Iago, como ele se apresentou no começo, ele fez co-direção e escreveu e roteirizou o projeto, fez direção de fotografia. A Ibra e a Débora trabalharam no setor de produção. O Estevam Neto trabalhou no setor de direção de arte. O Davi é o nosso profissional de áudio, como ele vai falar mais um pouquinho para a gente aí no final. E o Samuel, né, em específico, ele não atuou tanto nesse projeto, porque nesse exato momento ele está num processo de intercâmbio, né? Mas normalmente ele atua com a gente dentro das áreas de roteiro também e de assistente de produção, de set, etc. Bom, passando aqui adiante, a gente vai falar um pouquinho agora do roteiro, né? O Iago vai falar um pouco pra gente, nesse projeto ele foi roteirista, e o roteiro cinematográfico ele geralmente segue um formato muito pré-definido, que é o Master Scenes. Esse roteiro tem alguns modelos de formatações que visam a técnica cinematográfica, né? A gente costuma dizer no meio que o roteiro, ao contrário de um produto literário, ele não é uma obra de arte, né? Ele é um documento técnico. Ele não tem a finalidade em si próprio. A finalidade do roteiro é o filme, né? Então ele visa o filme e não o roteiro propriamente dito. Obviamente, dentro do meio entre os roteiristas, há muita discussão a respeito se o roteiro é ou não é uma obra de arte, não é o nosso interesse aqui, ter um debate tão aprofundado a respeito disso. Mas a gente pretende passar aqui por esse roteiro de curta e por algumas coisas da técnica do Master Scenes que a gente acaba usando aqui no nosso dia a dia. Acho importante ressaltar que esse roteiro é um roteiro produzido internamente dentro da Retrogosto para filmagem pela própria Retrogosto. Então a gente se permite algumas liberdades criativas que não necessariamente são modelos de mercado, né? Mas porque a gente entende que funciona dentro do nosso fluxo pessoal de trabalho, como vocês vão ver que acontece também no storyboard, né? Acaba que, atuando já há 5 anos na área juntos, a gente tem modelos de produção muito pessoais que funciona para a gente, não necessariamente vai funcionar para todo mundo, mas que a gente acredita também que pode acabar impactando de alguma forma no modelo final do filme. Mas enfim, vamos então para a parte técnica do roteiro. O João falou aí basicamente sobre a tecnicalidade e, de fato, acho que foi o
o maior desafio foi transformar um conto em roteiro, assim, né? Essa coisa de escrever em prosa, não se preocupar tanto com os tempos verbais, assim, transformar esse roteiro em trazer ele para o presente, ser o mais descritivo possível para a gente ajudar as áreas também, né? A visualizar coisas, né? E pegar e decupar o roteiro, assim como a arte vai pegar para ver props de cena, né? Objetos de cena, o som vai captar algumas coisas que ele possa aproveitar até para um desenho sonoro e ajudar a criar criativamente mesmo o filme. Mas basicamente como comecei falando assim, essa é a primeira cena do filme, né? É a cena que abre. A ideia inicial é que vai ter, né? Em algum momento um efeito que abre o filme assim. Esse filme ele foi pensado primeiramente para ser em capítulos. E aí aqui nesse a gente começa pelo capítulo zero, assim, né? Primeiro a gente começa pelo cabeçalho. Essa aquarela fria, preto, azul e cinza é sobre o efeito que vai entrar antes dessa cena que a gente acabou de ver. A gente numera ali, né? A gente está falando de cena um. Nós estamos realmente abrindo o filme, inclusive com um feidinho, uma indicação. E aqui primeiramente está descrito a animação. O som do mar vai se acalmando. Ouvimos também o som de aves da costa. Tudo extra diegético, né? Nada tá na cena de fato, mas vai entrar um pouco nessa abstração de começo. Vocês podem pausar aí a apresentação do slide para ler e comparar, né? É importante ressaltar que essa primeira página fala de um efeito que ainda não foi aplicado no filme, né? Vai entrar mais no processo de pós-produção. Acho que aqui, para níveis didáticos, vale a gente destacar alguns trechos específicos para remeter àquilo que vocês viram agora, né? Vou passar aqui para a segunda página e gostaria de destacar aqui com vocês um elemento fundamental, que é o elemento do cabeçalho. O cabeçalho ele tem uma função de produção que é localizar, né, a equipe do filme, né, os outros integrantes, por exemplo, os profissionais de produção que vão pegar esse roteiro para ler e pensar em como torná-lo em realidade, né? E aqui em cima a gente tem que dizer se a cena é em espaço interno ou em espaço externo, né? Se é dentro de um ambiente ou fora de um ambiente, qual é esse ambiente e qual o momento do dia em que essa cena se passa. É dia, é noite, é tarde, amanhã, etc. Por exemplo, essa cena aqui a gente diz que é o salão da casa, né? Que é interno, ou seja, dentro do salão da casa. Esse 2 significa que é a segunda cena do filme. E o noite ali na frente indica que essa cena se passa de noite. Isso é um indicativo importante para a galera da fotografia saber qual é a iluminação desse momento da cena, né? Aqui embaixo a gente vai ter uma descrição breve sobre caracteres na tela preta, né? Ou seja, algo que vai se escrever sobre a tela, ainda não está lá no trecho que vocês viram, né? Por enquanto. E aqui a gente começa com uma descrição breve, né? Vocês podem pausar para ler a respeito da protagonista, que se chama Ébano. A primeira vez que todo personagem que vai ser lapelado, né? Ou seja, que vai usar um microfone de lapela, aparece, o nome dele vem em maiúsculo, que é para indicar aos profissionais de som que aquele personagem precisa de uma lapela, né? Precisa de um microfone. Então aqui a Ébano, a nossa protagonista, uma breve descrição dela que vai ajudar o pessoal do casting a encontrar uma atriz para fazer esse filme, né? E mais abaixo vem a descrição completa da cena, né? Mais para frente a gente vai voltar para essa cena para decupar ela dentro de uma ótica do som. É importante vocês pensarem que essa mesma decupagem que o som vai fazer lá na frente, os outros setores também vão fazer, a fotografia também vai fazer, a produção também vai fazer, né? Mas acho que para hoje, brevemente, assim, falando muito rapidamente, essa é a estrutura que dá para a gente abordar aqui, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre fotografia. Então, esse filme, a fotografia dele pensada, né, até para casar um pouco com o gênero de terror, a gente brincou muito com luz e sombra. Em alguns momentos a gente vai ver silhuetas, em alguns momentos a gente vai ver essa diferença mesmo, essa dualidade. Igual nessa cena, a gente tem os quadros, o storyboard, né, como a cena foi planejada, desenhada antes da gente ir para o set. A gente vai falar mais de storyboard mais para frente. Mas a gente vai acabar entrando em algum momento também sobre uma inspiração máxima da fotografia, assim, tanto o estilo quanto no audiovisual mesmo, né, para cinema,
sobre a luz de Rembrandt, que a gente demarca muito essa dualidade entre claro e escuro. Pode passar. Aqui um pouco sobre os equipamentos, aí falando mais tecnicamente mesmo, a gente usou luzes bem focais, né, para separar personagens de ambientes mais escuros. A câmera usada foi uma Blackmagic gravada em 4K, também em 6K, foram duas câmeras usadas. A gente usou um kit de lente que vai de 12-25, 20-55, 50-125 milímetros. São lentes zooms, lentes multifocais no sobrebanzo, principalmente no trecho. Essa lente ela permite que a gente mantenha um foco no mesmo objeto, mesmo mudando a milimetragem. Então a gente vai de longe para perto, mantendo o foco. Isso ajuda muito a fotografia a manter o assunto mesmo, né? Quando a gente pensou juntamente, nós da Retrogos, para realizar essas cenas e ter essa movimentação, a gente poderia fazer de algumas formas. A gente poderia ter um carrinho de dolly que a gente move fisicamente a câmera até o objeto. A gente poderia algumas outras possibilidades assim, mas esse kit de lente, por exemplo, foi uma chance da gente fazer isso de uma forma relativamente mais simples, sem precisar de tanto recuo em cena, tanto espaço entre o objeto e a câmera. E acabou para a gente realizar essas lentes, a maioria delas são em abertura 2.8. Quando a gente tem uma abertura tão grande, a gente consegue ter uma profundidade de campo. E aí, se a gente está falando de profundidade de campo, de claro e de escuro, mais uma vez, quando a gente passar por Rembrandt, as pinturas, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, mas isso facilita do que a gente desenhou antes, como que a gente atinge esse tipo de profundidade de campo, né? Essa separação do objeto com fundo, esse foco e desfoque, esse range dinâmico de sombra, enfim. Pode passar. Bom, nesse trecho agora a gente vai falar sobre referências, sobretudo da nossa referência principal de fotografia, como o Iago adiantou, né? Que são as pinturas do Rembrandt e a iluminação de Rembrandt, de modo geral. Mas vale também falar sobre as nossas referências para a atmosfera do filme, né? Citando também o gênero que o Iago já citou, que é o gênero de terror. A gente tem como referência principal o filme Cairo, né? Do diretor asiático Kiyoshi Kurosawa. E no Brasil a gente tinha como referência o curta A Morte Branca do Feiticeiro Negro, né? Do realizador Rodrigo Ribeiro Andrade, né? Então são esses dois filmes que vão nos guiar em termos de atmosfera fílmica, e as pinturas que a gente vai mostrar agora serviram de referência para a gente construir, sobretudo, a fotografia e a iluminação da nossa filmagem, né? Bom, o Rembrandt, né? Rembrandt Hermesenzo van Rijn, eu não vou saber pronunciar esse nome na íntegra, mas o fato é que é um pintor holandês, né? Ele tinha, isso é um autorretrato dele aqui na direita, né? E ele tinha essa marca registrada que era fazer pinturas com luzes muito recortadas, né? Com luz recortada eu quero dizer muito demarcadas, né? Se você reparar bem, há uma dualidade entre o lado esquerdo e o lado direito do rosto dele, né? Dá para ver que a fonte de luz vem ali, né? Aqui do meu ponto de vista, do lado esquerdo da tela. Então, ele vai ser um pintor que vai revolucionar o mundo das artes plásticas por diversos motivos, mas uma das suas características mais fortes é o contraste de luz e sombra, né, que é o que nos interessa aqui. Aqui a gente trouxe uma das pinturas mais famosas dele, né, que é a Tempestade no Mar da Galileia. Ele pintou muitos eventos bíblicos, né, isso aqui é uma passagem bíblica, aqui do lado tem uma breve explicação tirada do Wikipédia a respeito dessa pintura, né, mas o que importa para a gente é demarcar aqui como que há uma certa linha diagonal, né, que corta a pintura em duas partes, e sendo que um lado, né, que é o lado da luz, está mais claro, e o outro lado, que é o lado mais escuro, que é o lado das trevas, né? Então ele consegue passar uma certa sensação, uma certa atmosfera só pelo jogo de luz e sombra, né? Que é, como eu ressaltei antes, é uma das suas características mais fortes, né? Uma luz e sombra geralmente bem demarcada. Nem sempre essa gradação do claro para o escuro vai se dar de uma forma super recortada, né? Dentro de um contraste super aguçado.
às vezes vai acontecer de forma mais gradual. Acho que essa pintura é um exemplo. Mas é sempre muito notável e notório, né, de modo geral, essa distinção entre o ponto mais claro da imagem e seu ponto mais escuro. Um outro quadro aqui, né, a gente traz a parábola do rico tolo, que assim como o quadro anterior também tem respaldo em passagens bíblicas, né? Diz a lenda, né, reza a lenda que o modelo para essa pintura foi o próprio pai do pintor, né, do Rembrandt, aí que está no centro dessa figura. E se vocês notarem bem, o personagem principal ele segura uma vela e essa vela ilumina ao redor, né? E os pontos onde a luz da vela toca, supostamente, pela interpretação do pintor, né, são pontos claros na imagem. E todo o resto, né, gera uma atmosfera escura ao redor, que são os lugares onde a luz da vela não toca, né, que gera uma espécie de círculo, jogando a nossa atenção toda para o assunto principal da imagem, que é esse ator aí no centro da tela e a vela, né? Então ele fazia esse jogo muito claro, né, como eu já citei anteriormente. Bom, aqui a gente tem o nosso frame, né, que inclusive estava na abertura do slide, a Ébano sentada aqui no meio, isso é um frame do filme mesmo, que é a nossa protagonista. Aqui, diferente do trecho que vocês viram, já há uma correção de cor, então isso aqui está mais próximo, né, do que o filme vai ser no seu resultado final. E se vocês separarem bem, assim como na pintura que a gente viu anteriormente, né, a pintura que está aqui do lado, do Rembrandt, né, a gente tem um círculo focal muito bem definido ao redor da Ébano, né. Todo o resto que não nos importa, né, que é o contexto ao redor dela, está escuro. Ela, que é o assunto principal, está iluminada por uma luz ali que vem de cima para baixo, né, gerando um recorte ali na altura do olho e do nariz. E aqui do lado a gente tem o efeito Rembrandt. Na fotografia existe um efeito chamado Rembrandt, que é feito com uma luz e um refletor. E uma das suas marcas principais, apesar da gente não ter se guiado por isso para compor o nosso Rembrandt, né, porque a gente estava indo além desse efeito, a gente estava pensando mais na atmosfera da imagem como um todo, mas quando se fala do efeito propriamente dito, tem uma marca muito característica que é que você ilumina um lado do rosto, né, com a luz e o outro lado com o refletor, né? Então a mesma luz que você projeta de um lado vai ser refletida do outro. No lado em que a luz é refletida, geralmente se forma um triângulo abaixo da linha do olho ao lado do nariz, que é esse triângulo que está marcado aqui do lado da modelo. Esse triângulo ele pode estar marcado por uma luz forte, né, por um alto contraste, ou por uma luz mais gradual. Se você reparar, o autorretrato do Rembrandt aqui do lado, ele também vai ter esse triângulo embaixo do olho, né, mas bem mais sutil, né? Na nossa foto aqui também existe uma espécie de recorte desse triângulo aqui, apesar desse não ter sido o nosso ponto focal de busca, né, na hora da geração dessa imagem. A gente estava mais preocupado com a atmosfera da imagem como um todo, né? E a gente ficou bem satisfeito assim, com o resultado que a gente alcançou. É legal essas referências que o João trouxe para a gente, assim, mas eu acho importante, assim, colocar por que Rembrandt, né? A característica de claro e escuro não é uma coisa prioritária do Rembrandt ou pioneira dele, assim, né? É uma das características que é uma característica do barroco, que gente até que levou isso a extremos maiores, assim, essa dualidade ainda maior. Mas eu acho que a significação aqui do claro e do escuro que a gente quis trazer e por que que a gente pensa no Rembrandt primeiro, né? Que é um primeiro pensamento, principalmente para quem faz fotografia de retrato, né? E o mais mágico dessa técnica é que ela não é complexa. A gente está falando de uma fonte de luz a 45 graus da personagem, assim. Então a gente tem essa dualidade dentro do rosto mesmo, essa coisa do triângulo que se forma. E pode ser rebatido ou não, né? Com essa luz que vem do outro lado. Mas dentro da própria cena e dessa coisa de separar a personagem do fundo, né? Da gente ter esse desenho da linha de ombro com luzes e tudo mais. A gente não parou só na técnica do Rembrandt, que também, igual o João falou, não foi a técnica principal empregada, né? Ela é um ponto de partida. A gente começa, a gente tem aproximação nessa cena com essas lentes zooms que mantém o foco na personagem. E durante o percurso, a gente quebra um pouco da ideia original de usar essa luz de Rembrandt, assim, né? A gente acende outras coisas. Aquilo são luzes de fato dentro da cena, né? A gente sincronizou durante o movimento
outros refletores que estavam espalhados em outros lugares para a gente ter essa iluminação total, né? Essa coisa meio onírica. Então, primeiro a gente tem o foco só nela, quase como um spot de luz mesmo, de teatro, né? Essa característica de um lado escuro e de um lado claro, e a gente vai aproximando e a gente vai sincronizando. Luz um tá ligada, luz 2, luz 3, luz 4. A gente ilumina de fato a cena, planejando tudo isso antes, né? Mas basicamente isso, para a gente chegar nesse resultado, né? Primeiro a gente tem essa separação claríssima. O filme sobre bandas brinca muito com a temporalidade, então a gente na mesma cena a gente está tratando de vários momentos da vida dessa personagem. Então a gente faz isso quase que num plano de sequência, né? Sem um corte, aproximação num plano só, é, e, e a iluminação que liga no próprio plano. Mas basicamente é isso. É importante falar também, eu não tinha mencionado, né? Mas essa atriz que vocês estão vendo aí é a Eda Costa, a nossa protagonista, né? Uma atriz, de certa forma, já consagrada aqui em Minas Gerais, né? Atua na área há muito tempo e que dá vida a Ébano, né? Que é a protagonista do nosso filme. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre storyboard, né? Storyboard é um documento já clássico dentro da história do cinema, né? É muito comum que você veja storyboards por aí, geralmente feitos à mão, né, em 2D. A Retrogos faz storyboards 3D, né? Se você lembrar do nosso documento de roteiro, a cena que a gente viu aqui hoje, ela se passa num salão aristocrático, né? Como dizia lá no cabeçalho. Esse salão aristocrático vai ser procurado pela nossa equipe de produção, pelo produtor de locação, né? Locação é o espaço onde a cena é gravada. E ele vai atrás do espaço dentro daquelas características que o roteirista descreveu a respeito desse ambiente, né? A partir do momento que a gente encontra essa locação, eu faço os storyboards em 3D da Retrogos, né? Mas a gente vai enquanto equipe até a locação e a gente mede esse espaço dentro do modelo tridimensional e monta uma maquete o mais similar possível ao ambiente daquela casa, né? E dentro dessa maquete, que vai tentar respeitar os limites geográficos da locação, a gente tenta prever, planejar os planos que a gente vai fazer no dia da gravação, né? A ideia disso é, sobretudo, se organizar e se preparar para fazer a filmagem dentro de uma lógica que compreende que cada minuto gasto dentro de um set de filmagem, né, é dinheiro sendo gasto. Então, quanto mais organizado você for para a etapa de produção, menos dinheiro você vai gastar. Então, a lógica do storyboard é essa. A partir de agora, a gente vai ver bem rapidamente a mesma sequência que a gente viu no começo da aula, né? Só que agora dentro do espaço 3D, que é como ela foi concebida. Isso aqui não foi feito depois que a gente filmou, isso foi feito antes, para guiar a nossa filmagem. Então aqui a gente tem a Ébano, né, que é a nossa protagonista, a gente sabe disso pela cor dela, a gente definiu que no storyboard ela teria a cor laranja, aí a gente vai ter a aproximação, né, de zoom, e aí a gente tem o super dela balançando, a sala, ela vê novamente, aí a gente vê o pianista, casal dançando, convidados conversando, né, e um personagem que a gente não vai revelar agora, mas servindo ali, né. E aqui a gente tem a capa desse storyboard. Se vocês repararem a capa do nosso documento, que vai ser impresso e que vai estar na mão dos profissionais dentro do set de filmagens, a gente tem primeiro um guia de cores aqui que diz que cada cor desses personagens é, né? Então, aqui a gente está dizendo, o boneco amarelo é o pianista. Então, se você voltar aqui na nossa página, né, você vai ver que esse boneco amarelo corresponde ao pianista, o personagem pianista, né? Então, isso aqui é um guia de cor para a gente ler esse documento. Aqui embaixo tem algumas observações, né, para auxiliar na leitura. E aqui é uma das páginas, né, a gente tirou a página 2, né, do documento. Tem uma breve descrição do que acontece naquela tomada. Aqui embaixo a gente vai ter a abertura da lente utilizada, né, para fazer aquela filmagem. Então, a cena dos pés foi feita com a 50mm, né, supostamente. Pode ser que na hora que a gente chegue lá a gente mude essa informação, mas a gente já tem uma previsão de qual lente a gente vai usar e qual que é o número do plano, né? Esse é o plano 2, esse é o plano 3, plano 4 e assim sucessivamente, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre som. Acho que vendo ali pelo roteiro, né, foram 2 páginas só, mas já dá para ter uma ideia que esse filme tinha uma característica particular, um pouco por ter vindo
dessa adaptação da literatura, né? Mas não só isso, foi uma proposta que o Iago bolou mesmo, que era fazer um filme sem diálogos, né? Então, normalmente no roteiro tem essa descrição do nome e aí a fala embaixo, né? Esse não vai aparecer isso, mas isso é uma parte da formatação característica, sim. E aí isso de alguma maneira simplifica e de outra é um desafio também, né? Então a gente bolou pensando no som do filme muito a partir disso, assim, e o tanto que os outros elementos, né, a trilha e os sons, e tudo que gera esse design, esse desenho sonoro, se tornam importantes. Aí o João tá retomando o roteiro, né, com aqueles elementos que ele já mostrou, e aí aí pode passar mais um, que aí é o que eu faço nesse que ele chamou de decupagem sonora, né, que cada área faz a sua, destacando justamente o que é mais importante para cada departamento, né? Então você vê que o Iago já deixa indiciado, assim, coisas sempre pensando o roteiro como esse guia, assim, né? Como esse mapa e não o território, assim. A gente sabe que chegando lá na locação, muita coisa vai mudar, né? Tem os desafios. Nessa visita que a gente foi para fazer a maquete e pensar a locação, uma das coisas que a gente pensa é justamente a viabilidade de gravar lá ou não, no sentido de barulho perto, né? Porque se tem alguns desafios, é perto de uma fábrica ou perto de uma rodovia muito movimentada, tem algumas coisas que são impeditivas, assim, que quase que impossibilitam a gravação mesmo, e outras são desafios que você já pensa, já saca a vizinhança, né? Tudo que pode aparecer nos dias de gravação. Então, um termo aqui que é interessante a gente discutir, né, mesmo que brevemente, acho que pode ser a parte da diegese, que é um termo narrativo assim, mais amplo e que no cinema a gente usa pensando no que o diegético é tudo que está acontecendo no universo do filme e não diegético é que só o telespectador tem acesso, né? Então, por exemplo, um exemplo muito clássico disso é a trilha sonora de filme clássico hollywoodiano, que a gente sabe que os personagens não estariam ouvindo isso, né? Isso é uma coisa mais emocional e de tom para a plateia, assim, né? E aí, para essas gravações, a gente já vai preparado, eu faço esses destaques no roteiro físico, né, e no PDF, mas também faço um checklist, assim, já pensando em que vai ser captado lá na hora, né, no som direto, e que a gente vai roubar, assim, fazer trucagens, né, envolvendo tanto bancos de som, que são sites e bibliotecas de áudios já gravados por outras pessoas, né, e aí tem tanto pagos quanto parte mais colaborativa, assim, na internet acha muita coisa, né, e que a gente vai aproveitar do próprio local para pegar de lá. E aí, inclusive, coisas que não necessariamente a gente precisa de ter o vídeo disso, mas é importante a gente ter o som. Então, por exemplo, uma clássico disso que faz muita diferença na hora da montagem é ter o som do ambiente sem... A gente tenta estipular mais ou menos quanto tempo vai demorar cada cena que se passa em cada ambiente, né? Então, por isso que o cabeçalho nos ajuda nisso, né? Que a gente vê assim, tá, tantas páginas se passam no salão da casa, então é interessante a gente ter tantos minutos desse som ambiente vazio da sala, do salão da casa, né? Sem ninguém falando lá, pra gente ter isso para compor nos momentos que na montagem pode esticar, né? De transições, ou que os personagens se calam, ou que teve algum problema durante a captação e depois você quer consertar isso na edição. É importante você ter esses momentos de som vazio e ter também, por exemplo, ali no baile, a gente pegou um plano que não existiu enquanto imagem, né, é desincronizado, que era só do pessoal cochichando, pra gente ter esse barulho daquela sala específica, com tantas pessoas meio que conversando assim, e, né, no eco lá de determinado lugar, e que isso tudo ajuda a compor junto, né, tanto do que foi captado lá, quanto do que a gente vai pegar de biblioteca, ou até produzir, né? A gente tem essa etapa que é de vendo pronto, leva para o estúdio alguns materiais e faz o que é chamado de Foley, né? Que é fazer, emular sons pensando nessa inserção posterior ali. E aí nisso tudo a gente faz esse desenho sonoro que pode ser realista ou
não dependendo de qual que é a proposta do filme mesmo, né? E aqui estão alguns dos equipamentos que foram utilizados, né? Um kit até de entrada, assim, de alguma maneira, mas que precisa, além desses que estão aparecendo, né? Que é um gravador, um microfone direcional e as lapelas, né? Mesmo sem fala, era importante a gente ter essas lapelas, né? O microfone que a gente tem que tomar o cuidado de ocultar para não quebrar essa... diferentemente de jornalismo e outras coisas, o cinema a gente tem que ocultar isso, né? Então aí é um trabalho em conjunto com a arte, com o figurino, de como posicionar isso de um jeito que elas nem apareçam, nem o fio, né, e tudo mais. A gente, mesmo sem fala, era importante para pegar, assim, respirações e movimentações, né, das personagens lá. E aí, além desses, a gente tinha outros gravadores e microfones que a gente deixava meio que escondidos assim na cena, né? Pensando que é um casarão antigo, pé direito alto, salas muito amplas, corredores longos assim. A gente conseguia colocar alguns microfones posicionados no chão ou por trás de móveis assim, que aí ficavam mais próximo da ação, né? E aí depois a gente leva isso para a ilha de edição e tem materiais captados de vários locais para fazer essa ambientação a partir dessa mixagem assim, né? Então é isso. Obrigado por terem estado com a gente até aqui. Eu quero sublinhar, né, que esse filme ele foi feito com a ajuda do aporte do edital Seleção da Lei Paulo Gustavo, 004/2023, Fomento Audiovisual daqui de Contagem. É, Foi um prazer, a gente espera trazer quanto antes o filme, assim, a gente espera que ele rode, né? A gente tem esse trajeto de pós-produção em que a gente inscreve ele em festivais, e o quanto mais a gente consegue exibir, mais a gente fica realizado, assim, e levar para o Brasil inteiro, sempre é uma satisfação. Me despeço aqui, espero que a gente se veja em breve, assim, e é isso. Muito obrigado. É isso, valeu demais gente. pela companhia de vocês. Queria aproveitar para dizer, né, para sublinhar também que, óbvio, a gente não espera que isso aqui dê conta de tudo que envolve a produção cinematográfica de um set de filmagens, né, que é muito abrangente, mas que vocês tenham conseguido encontrar alguns pontos de partida que possam guiar vocês aí nesse ambiente tão desafiador e ao mesmo tempo encantador que é o cinema independente, tá bom? Um abraço.